Olha, gente, já vi médicos da medicina tradicional falando isso, tá? Então, isso é o que eu sempre falo aqui do princípio da incerteza, de Heisenberg, né? Que ele diz que nós temos futuros possíveis, né? Futuros prováveis possíveis, probabilidades de futuros possíveis, porque, na verdade, não é que... Presta atenção nisso, olha. Não é que a gente saindo da mesma condição inicial, nós temos várias probabilidades de futuros possíveis. Não é bem isso que a física quântica fala, não. Aliás, não é nem um pouco isso. O que a física quântica fala é que nós temos probabilidades de futuros possíveis porque no próprio momento presente nós temos também probabilidades de escolhas, tá? Nós também temos infinitas possibilidades ali, com várias probabilidades diferentes de nós colapsarmos, ou seja, cocriarmos no agora uma condição inicial diferente. Então é isso que esse médico falou, né? Então a pessoa, ela recebe o diagnóstico de uma doença grave, e aí no momento presente, né, dependendo do posicionamento dela diante dessa situação que ocorreu, ali ela vai definir o futuro possível. É isso que o médico fala. É isso que esse médico falou. Pela aquele posicionamento inicial da pessoa, eles já imaginam, né? Eles já conseguem vislumbrar ali se a pessoa vai ter sucesso ou não naquele tratamento, percebe? E isso é espiritualidade, porque isso trata do mundo sutil, isso trata de entender melhor o nosso papel no universo e entender melhor como o universo funciona, o sentido disso tudo. Não é isso que a gente busca? Gente, qual o sentido disso aqui, né? Por que a gente nasce, que a gente vive, que a gente passa por uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e aí no final dessa vida a gente morre. E aí, né? Qual o sentido disso tudo? É só comer, dormir, pagar boleto e sobreviver? Lógico que não. Todos nós temos essa ânsia interior por respostas, por um sentido da vida, pelo nosso propósito, pela nossa missão de vida. E por incrível que pareça, se nós soubermos ter um olhar sutil, um olhar profundo para o que a física quântica está dizendo, para o que o paradigma quântico está nos trazendo nesse século 21, nós vamos chegar a essas respostas. Olha que interessante. Outra frase que eu digo sempre aqui do Einstein, que ele dizia que as religiões, as artes e as ciências são ramos de uma mesma árvore. Então, essa visão de separar tudo vem justamente do paradigma do materialismo científico, que é o paradigma clássico cartesiano, que está na essência do cartesiano, essa ideia de separar as coisas, percebe? Então, a espiritualidade, sendo bem direto ao ponto, a espiritualidade é um caminho de desconstrução, é um caminho de liberação do falso eu, dessa identidade, dessas, no plural, né? Dessas identidades que nós atuamos no mundo, mas que não são a nossa verdadeira essência. Então, por exemplo, quando nós meditamos, quando nós sentamos em silêncio, nós deixamos de sustentar as artificialidades. Então, as coisas começam a cair, as coisas começam a despencar, porque tudo que é artificial exige um movimento constante para manter, né? É como o falso eu, por isso o falso eu tem tanto medo,
porque ele não existe, precisa de um movimento incessante. Se a gente para em meditação e para de sustentar essas artificialidades, elas vão caindo, despencando. E o que vai sobrar? O que é de verdade, que é a nossa verdadeira natureza. Então isso é o caminho espiritual. E a física quântica, ela traz justamente isso. Ela traz um desconstruir. Ela traz uma abertura. Essa abertura para as infinitas possibilidades. Ela vai mostrar como que a verdadeira essência do universo não é um universo que existe separado do observador. A verdadeira essência do universo é esse campo quântico sutil das infinitas possibilidades. É de lá que o mundo material brota. Isso está nos livros científicos. Então, o paradigma quântico, ele inevitavelmente ele vai trazer a questão da consciência. Porque a consciência é a causa primária do universo.